Olá, capixabas, estou aqui em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo, a 1 hora da nossa capital litorânea, Vitória, e vou fazer esse vídeo sobre a questão dos abusos policiais, né? E primeira coisa que tem que ser considerada é que a gente não pode colocar um grupo de profissionais em qualquer região do mundo como se eles fossem agir de uma forma igual, né? Não é todo engenheiro neozelandês vai agir igual um engenheiro americano, engenheiro brasileiro, não é um policial americano que vai agir igual um policial neozelandês, um policial carioca, um policial capixaba. Isso não existe, né? Porque as pessoas são indivíduos, né? Não tem um comportamento de grupo. Eles são indivíduos com pensamentos diferentes e cada região dessa tem uma legislação diferente e até um tratamento diferente. Por exemplo, o Brasil, ele é o único país que tem a polícia militar cuidando dessa questão mais simples, né? Desses conflitos entre pessoas, conflitos pequenos entre pessoas sem envolver questão militar. Não é em território militar, não é contra militar, é conflito entre pessoas civis em região normal, em região comum, que é chamada polícia militar. Então, só o Brasil tem essa característica na polícia. E o que isso afeta, né, de fato, a questão em comparação aos outros países? Bom, quando você é militar, você abre mão de certos direitos e acaba que você vira um cidadão de segunda classe. As pessoas que estão entrando agora na polícia, elas nasceram após 88, ou seja, na utópica Constituição cheia de direitos, viveram a sua juventude aí dentro das redes sociais, onde podia falar o que for, posta qualquer coisa sobre o dia a dia. E quando decidiram entrar na polícia militar, eles abriram mão do seu direito de livre expressão. Por exemplo, aqui no Espírito Santo a gente tem o caso do soldado Nero, que ele postou um meme na internet, acho que foi no Facebook, e ficou 300 dias preso. Então a gente vê coisas como essa. Teve também o caso do soldado Mol, do bombeiro, que foi excluído do bombeiro por também ter feito uma crítica numa rede social. Então a gente vê essa separação entre militares e civis. Você acaba criando um grupo de pessoas que têm arma na cintura, mas são cidadãos de segunda classe. Eles têm menos direito que o resto da população. E além de gerar um certo conflito, pregando na história um ódio pelo militarismo, um ódio de todos os brasileiros pelos militares por causa do golpe militar, por causa do regime militar, enfim. E é interessante a gente pensar nisso, que até as Forças Armadas retirou do nome dela a questão militar. A gente vê a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro e a Marinha do Brasil. Todos retiraram o nome militar e ficou com o nome militar a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, que não tiveram tanta intervenção, tanta participação assim naquele período brasileiro, que é discutível se houve ditadura ou não, mas enfim, não vamos entrar nesse assunto. Mas quando você cria um conceito histórico, cria na população um ódio aos militares e coloca o nome daquele grupo de militares e os novos entrantes naquele grupo, as pessoas começam a participar daquele grupo, elas têm os direitos dela de cidadão comum. E quando entra na polícia, ela perde os direitos, então você está criando um conflito que, acredito eu, que numa sociedade de leis privadas, no libertarianismo, isso não seria existente. Não preciso deixar grupos com direitos diferentes, né? O libertarianismo até prega isso, que ninguém pode ter direito a mais, direito a menos. Vejo como o único espectro político que realmente prega a igualdade, porque nenhum grupo de pessoas tem direitos a mais que outros grupos. Então vamos para a questão mais recente, a mais famosa, a questão do George Floyd. Aquela abordagem do policial com o joelho no pescoço de George Floyd, aquilo ali não é ensinado em lugar algum. Nenhum policial aprende a fazer isso. Aqui, pelo menos na região brasileira, onde é que a gente tem o mesmo tipo de prática, né? O mesmo treinamento em questão de giral, em questão de uso de mãos livres, essas questões de imobilização praticamente idêntica em qualquer região aqui do Brasil, aquilo ali é um absurdo. Antes de entrar na polícia, eu pratiquei jiu-jitsu. Você não fica no pescoço da pessoa tanto tempo. Você, se for necessário, você vai para o pescoço até ela perder a consciência. E ali você solta. Você não insiste nisso porque sabe que ali a pessoa pode morrer. Então, aquele tipo de abordagem é recriminada por qualquer policial. Não é o fato do cara ser policial, não podemos pegar aquele ato daquele policial como se fosse um ato dos policiais. E tem muita gente que fala a questão de mas aquele policial agiu assim porque ele era negro.
se fosse o Will Smith, se fosse o Michael Jordan, aquele policial agiria daquela forma? Ele não agiu daquela forma porque o cara era negro. Ele agiu daquela forma porque o cara tem uma condição inferior, aparenta que ele não vai ter a justiça mais próxima dele, que a justiça não vai favorecer aquele cara. Porque se fosse um Will Smith, se fosse um Michael Jordan, a justiça ia favorecer aquele cara, independente dele ser negro, dele ser branco. Enfim, a questão é, aquele policial já tinha cometido erros e estava trabalhando, normal. Quando ele aplicou aquele uso da força, ele aplicou contra alguém que aparentemente não teria maior possibilidade de ganho dele na justiça. Então, a questão que eu vejo mais clara é a questão da justiça estatal. A questão da justiça estatal ser parcial, não ser imparcial. Aqui no Brasil, a justiça estatal, como a polícia militar, a justiça estatal, na questão de militares, é bem rápida, porque ela não tem muito a julgar. O normal é condenar. Ah, a pessoa foi acusada, o militar foi acusado, condena. O normal é isso. Pelo menos aqui na questão do Estado do Espírito Santo, o normal é condenar e depois, se tiver algum recurso, aí talvez lute na justiça, mas a justiça comum normalmente nem julga os casos militares, não recorre, não muda o julgamento dos casos militares. Eles falam que militar e índio têm a justiça deles. Então eles não mudam esse julgamento. Então a gente vê a justiça estatal errando nessa questão de não conseguindo alterar o comportamento daquele indivíduo, o comportamento errado, não só na questão dos militares, mas na questão até dos criminosos. Quantas vezes você vê pessoas que têm mais de 8 homicídios que estão na rua, pessoas que têm mais de 20 roubos que estão na rua, também é um erro. Mas só que garanto que é mais nítido quando você vê de um cidadão comum do que quando você vê de um policial. Por exemplo, uma das coisas que muita gente fala que é contra a tortura, que a tortura é algo absurdo, mas só que aí pergunta para mim, Fábio, você já viu algum caso de tortura? Eu não vi, mas eu sei. Aí a pessoa fica ali afobada. Qual caso de tortura você sabe? Como é que foi? Isso tem que ser recriminado, você tem que denunciar. Aí eu vou e conto. Eu sei de um caso de tortura de policiais que foram torturados dentro do batalhão deles em fevereiro de 2017, aqui no estado do Espírito Santo, onde teve aquela manifestação das mulheres. Aí quando eu falo isso, a população muda. Ah, mas nesse caso, então alguma coisa a gente tem que entender. Qual o problema? O problema é a tortura ou se ela atinge alguém que você gosta ou um grupo que você não gosta? Isso tem que ser bem claro, porque a gente vê essa mudança de tratamento dependendo da vítima. Quando a vítima de tortura é um civil, é um caos. Quando a vítima de tortura é um militar, não é algo tão caótico. As pessoas já aceitam, principalmente se for um militar que a imprensa joga como se ele fosse inimigo da população. Aí a população aceita normalmente a tortura. Então, qual o problema de fato? É a tortura? Qual o problema? É o abuso? Qual o problema? É a justiça? Isso que tem que ser pensado. O Rafael Monteiro, inclusive, fez um vídeo com atores, né? 3 atores, 2 fingindo ser policiais e um fingindo estar sendo agredido ali, falando que está sendo agredido pelos policiais, mas nitidamente você olha para a cena e você não vê nenhuma agressão. Os policiais só segurando o braço dele, e ele com o braço para trás, e ele falando, estão me agredindo, etc. E você vê a população contra aqueles policiais. Aparece uma advogada do nada, falando, pedindo o nome dos policiais, falando que vai processar eles. Enfim, você vê a população inflamando ali contra os policiais. Mas por que disso, se você não está vendo a agressão? Entendeu? Então, isso aí você mostra, você deixa claro essa divisão entre civis e militares. Divisão de grupos mesmo. Lembrando que o militar, ele não nasce militar. Isso que gera maior conflito, acho que, na pessoa, porque ele nasce civil, com todos os seus direitos, e ele resolve cuidar da segurança pública. E no Brasil, para cuidar da segurança pública, na questão da prevenção, e até quando acontece o crime durante o flagrante, é a polícia militar. Enquanto a pessoa tem esse interesse em trabalhar naquela profissão, às vezes a pessoa nem quer ser militar. Às vezes a pessoa só quer trabalhar numa profissão de prevenção do crime, de atuar no momento do crime para proteger as pessoas. E essa pessoa, por tomar essa decisão, ela tem que abrir mão dos seus direitos e tornar um cidadão de segunda classe. Isso gera um conflito não só entre grupos, mas também um conflito interno. A gente vê muito questão de manifestações acontecendo no Brasil num período recente para cá. Acho que todos os estados tiveram manifestações recentes. Todos os estados tiveram manifestações da Polícia Militar.
mas não sei se todos foram recentes. Mas a gente vê isso acontecendo também na época do tenentismo, quando os tenentes, o oficialato, entrou com uma cultura diferenciada. Entrou pessoas que tinham uma cultura vindo de colégios da Europa, vindo de lugares com uma cultura melhor, com um discernimento melhor. Que não se fosse um cabeça de papel, como diz na música Marcha Soldado. Então, quando você vê os tenentes entrando com uma cultura inteligente, você vê manifestação, o tenentismo acontecendo no Brasil. E agora que você vê um grupo de pessoas que já têm mais acesso ao conhecimento através da rede descentralizada, né, da internet, da própria escola, mas principalmente da internet, aí você vê novas manifestações agora vindo dos praças, né, que são os soldados, os cabos, sargentos, por causa disso. Então, o militarismo ele tem que existir até quando? Principalmente na questão da polícia. Isso eu não consigo identificar lógica, principalmente pelo fato que toda vez que a gente fala sobre, por exemplo, o libertarianismo, mas onde isso é aplicado no mundo? Se eu falar sobre a polícia militar, eu tenho que falar a mesma questão. Onde a polícia militar é aplicada no mundo? Existe polícia militar no México. Sim, quando alguém age em terreno militar. Existe polícia militar, a gendarmerie na França. Também quando se envolve com questões militares, mas não quando é numa região civil, pessoas civis em conflito. Quando eu estava na polícia, atuando na polícia, atendi a ocorrência de uma criança de 8 anos que ligou para o CIODES, porque o avô dela queria brigar com ela porque ela não queria tomar banho. Isso é uma ocorrência de militar? Isso não é uma ocorrência de militar. É uma ocorrência de militar, você, pelo próprio nome, o militar em si, né, você acha que é o natural agir com força. Se você emprega um militar, é na última instância. Você vê treinamentos da polícia militar do México e da Argentina acontecendo em região comum, as pessoas que atrapalham o treinamento, você vê o uso da força extremo ali, porque eles são militares e não tem discussão, você não discute isso, entendeu? Não sou a favor dessa questão do uso da força em pessoas pacíficas, mas o que eu vejo mais nítido em questão nesse vídeo, de ponderar sobre a questão dos abusos policiais, principalmente no Brasil, é a questão deles serem, da necessidade de ser militar, que você gera um conflito desnecessário e quando você gera dois grupos conflitantes, logicamente vai ter abusos dos dois lados, né? Agora, parando para pensar na questão praxeológica, na questão da ação humana, uma forma bem resumida de falar sobre a ação humana é a questão de buscar, eu diria até que são todos os seres, não é só o ser humano, ele busca a maior satisfação com o menor esforço possível. Então, para pensar no dia a dia de um policial. Se você fosse policial, por exemplo, você sai de sua casa, sai dali do seu ambiente familiar, vê sua esposa, vê sua mãe, vê seu filho, e vai para a rua trabalhar. Quando você chega na rua, você tem vários empresários querendo ter você por perto. Empresários que, por querer ter você por perto, eles vão te agradar. Toma um cafezinho aqui, almoça aqui, faz isso. Tem desconto para você aqui. Aí você vai parar no seu dia a dia, com esse leque de opções. Pô, posso ficar ali onde o empresário me trata bem, eu posso ir no outro comércio que o empresário me trata bem, mas sabe o que eu vou fazer? Eu sei que se eu for em tal morro, vai ter conflito. Eu vou lá no morro para trocar tiro e matar fulano. Isso não tem lógica. Na questão de ação, de praxeológica, ação humana, você vê que não tem lógica. Não tem como uma pessoa estar buscando ali uma satisfação daquela atitude, daquela escolha, ser a escolha que busca a maior satisfação com o menor esforço possível. Entendeu? Então, quando você vê policiais normalmente rodando, favela, essas coisas, se o policial sobe é porque ele sabe que ele está em paz, entendeu? Ou ele está alcançando de alguma forma satisfação com o menor esforço possível. Mas ir para gerar conflito, isso não consigo entender logicamente como isso aconteceria. Qual tipo de policial iria ter interesse em sair de casa, botar a farda e dentre o leque de opções dele, ir lá matar um inocente, trocar tiro perto de uma creche. Mas uma coisa eu tenho conhecimento, que toda boca de fumo aqui no Espírito Santo tem 2 quebra-molas, para evitar que a polícia chegue rápido, para dar mais tempo de fuga. E o que esses criminosos fazem? Isso tanto aqui no Espírito Santo, tanto no Rio, eu tenho relatos de pessoas que trabalham em região perigosa no Rio de Janeiro falando isso. Os criminosos, para ganhar tempo, eles atiram. Se tiver creche, se tiver alguma coisa desse tipo, eles atiram na creche, atiram próximo das crianças, que assim eles ganham tempo trocando tiro
e aí a polícia acaba não pegando eles como flagrante. Não é medo do criminoso ser pego, o medo do criminoso é ser pego como flagrante principalmente. Agora, pelo que eu conheço dos policiais que eu trabalhei, é a questão da satisfação ser diferente dessa, diferente de subir um morro para matar alguém, para atirar em alguém, para trocar tiro. A satisfação está no oposto disso. Os policiais, como eu disse, eles vêm do meio civil, eles vêm daquele grupo, né? Muitos policiais vêm da favela, muitos policiais vêm de outro tipo de ambiente, ou aquele mesmo ambiente que ele trabalha. Então, a satisfação do policial seria ver aquela pessoa que está cometendo o crime, não entrando na questão nesse vídeo de aquilo deveria ser crime ou não, mas a pessoa que está entrando no crime, ela tomar outra atitude, saísse do crime. E quando o policial quer isso, quer que a pessoa saia do crime, não é apenas bondade com aquela pessoa, não é isso, mas é o risco da sua família ser vitimada pelaquela pessoa. Então, se não tem jeito daquela pessoa sair do crime, que aquela pessoa seja presa, né? Não entrando na questão, novamente, vou focar esse vídeo na questão do policial, na questão de segurança pública, não entrando na questão se prisão é algo que gera, se é algo eficaz, que realmente ajuda a acabar com a criminalidade. Mas, enfim, o policial ele quer que aquela pessoa mude, que ela não cometa mais crime, e se ela não tiver como fazer isso, que aquela pessoa realmente seja presa, que ela não tenha a possibilidade de vitimar os seus parentes. Aí vou dar o meu exemplo. Como eu disse que o policial ele vem da sociedade, se torna policial, eu, por exemplo, curtia rap, curtia funk antigo, e quando eu vejo Dudu, quando eu vejo 90, quando eu vejo César, quando eu vejo esses MCs capixabas subindo, né, ascendendo na carreira, eles fazendo músicas ótimas, eu fico feliz, porque eu sei que a possibilidade que eles tinham de entrar no crime era grande, entendeu? O jogo não é de igual para igual, infelizmente, mas só que eles cavaram, eles fizeram a oportunidade deles. Se não deram oportunidade, eles fizeram acontecer. E é até interessante você ver alguns MCs surgindo com ideias mais libertárias, né? Temos aí o caso do Felipe Ret, que fala libertários não morrem. Nesse último poesia acústica que teve, Felipe Ret inclusive falou: enquanto o governo mente na televisão, vou rodeando esses filhos da puta, prefiro viver da minha disposição. Uma crítica ao governo, uma crítica à imprensa, e a gente vê também o Djonga, né, que ele participa junto do Felipe Ret numa música falando anarcos. Ele fala sobre, nesse poesia acústica, falando: a qualquer governo sou oposição, nunca deram nada pra nós, né, minha filha. Então você vê um certo crescimento intelectual dessas pessoas que buscam a verdade e fazem sua oportunidade surgirem, né? O Djonga, inclusive, ele fala que teve um momento na vida dele que ele estava com ferro na cintura e nada no bolso. E hoje, ganhando dinheiro, ele consegue tirar várias pessoas do crime. Então, qual a melhor maneira de conseguir tirar várias pessoas do crime? Ele está dando oportunidades, né, para as pessoas saírem do crime. Porque é aquilo, né, de maior satisfação com o menor esforço possível. Se a gente libera as drogas hoje, a consequência não é que os criminosos vão deixar de ser criminosos, ou que as pessoas que têm aquela satisfação vendendo a droga, eles parem de buscar satisfações em outras coisas que são rotuladas como crime, né? Eles vão sempre procurar a maior satisfação com o menor esforço possível. Se liberar as drogas, talvez eles cometam assaltos. E assim por diante. Mas o problema é que essa satisfação ela é impune, né? Então, por isso que ela é uma opção, por causa da questão que eu falei logo no início, o problema da justiça estatal, o problema da impunidade, o que não ocorreria numa sociedade de leis privadas, pois as pessoas procurariam empresas que garantem, né, que aquela pessoa seja punida, e não uma punição inútil, como eu acredito que seja a prisão, mas uma punição que aquela pessoa pague pela punição, não que todos paguem pela punição daquela pessoa, é assim que aquela pessoa ela pague, ela sozinha, pelo ato errôneo que ela cometeu. E quanto à questão de segurança pública, com certeza seria diferenciado, porque a gente estuda muito aqui sobre a questão do Japão, do sistema de policiamento do Japão, não falando que lá é perfeito, mas a gente estuda como se fosse uma ótima opção, que é o sistema de Koban, que pega pessoas que moram naquela região para trabalharem na segurança pública. E quando você faz o sistema de segurança pública concorrente, isso vai acabar acontecendo, porque vai ser descentralizado. As pessoas vão querer trabalhar no serviço dela
próximo da casa. Se tem várias empresas de segurança pública, eu vou querer trabalhar naquela empresa de segurança pública próximo da minha casa. E isso vai me trazer proximidade daqueles que moram ali, isso vai me trazer empenho em resolver os problemas dali. É o que aprendemos aqui como policiamento comunitário e o que toca novamente naquela situação que eu disse da divisão entre civis e militares. O policiamento comunitário tem a intenção de trazer as pessoas próximo daquele que está cuidando da segurança pública. As pessoas terem afinidades, terem esse relacionamento próximo. Então, por esse vídeo é isso. Acredito que eu tenho a visão diferenciada, por ter trabalhado 10 anos na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, mas minha visão é a visão libertária que eu tenho sobre o tema. Se você acha que tem algo incongruente, algo errado, pode comentar aí embaixo. Se você tem sugestão de novos vídeos, também fala embaixo. Curta o vídeo e se inscreva no canal, ok? Forte abraço.